Nesse vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre encerrar ciclos com sabedoria. Nós todos sabemos que a nossa vida ela é completamente repleta de fases, né? Então, tem fases que a gente está produzindo muito, por exemplo, trabalhando muito, tendo bastante contato com pessoas, relacionamentos. E tem aqueles momentos de mais quietude, de mais reserva, né? E muitas vezes a gente precisa transitar por essas fases, encerrando ciclos de uma forma saudável, para que você possa viver a próxima fase da tua vida de uma maneira completa, estando presente naquele novo momento. Se você está passando por isso ou já passou, que eu tenho certeza que isso faz parte da vida humana, esse vídeo é para você. Cola aqui comigo, fica até o final, que o assunto hoje é interessante e vai com certeza te ajudar a lidar com a mudança de fase de uma forma mais, eu diria, madura. Esse é o objetivo desse vídeo, então vamos começar. A questão de viver fases, encerrar ciclos, ela é tão presente na nossa vida que começa com a própria história de vida de um ser humano. Né? Quando nasce um bebê, ele tem aquela fase em que o choro é a maior forma de expressão que ele possui, é a única forma de expressão que ele possui quando está incomodado, quando sente fome, enfim. Então, essa é a única maneira. À medida que nós vamos crescendo, vamos adquirindo outras habilidades e outras capacidades de nos comunicarmos e expressarmos aquilo que nós precisamos ou como nos sentimos. E isso vai prosseguindo ao longo da vida. Então, pela própria história da vida de um ser humano, do nosso crescimento, a gente sabe que nós temos ciclos. A gente tem um ciclo de vida da infância, da primeira infância, depois quando se cresce um pouco mais, período escolar, que a criança vai ser alfabetizada, adolescência, vida adulta, né? A idade que você fica mais sênior. Então, a vida, ela por si só, em essência, a trajetória, a linha de tempo do ser humano mostra isso, que nós temos ciclos, temos fases. E outro exemplo maravilhoso é a natureza, né? Então a gente tem as 4 estações do ano, com as suas características próprias, né? Que a gente pode observar bem. Né, o frio, a temperatura muda, no verão fica mais quente, no outono as folhas caem, na primavera tá tudo florescendo. Então, a própria natureza nos mostra de várias formas que a vida, ela é pautada por fases. Mas para o ser humano, muitas vezes, é difícil fazer essa transição de uma fase para outra. Muitas vezes é custoso desapegar de algumas coisas que passaram e olhar para frente e continuar caminhando. Então, se você está vivendo essa situação, você está no período de transição ou está se sentindo em dúvida, como é que você transiciona de um momento, de um período para outro, ou de repente você está vivendo uma fase da tua vida, mas você ainda está olhando para trás, ainda tá achando que talvez a tua melhor fase foi a anterior, se apegando ao passado, sem viver o presente e sem olhar para frente. Para que isso possa acontecer de uma forma leve, de uma forma que você cure isso de você, eu gosto muito de usar a expressão de uma história que se chama queimar os barcos. Para mim, esse conselho que eu quero te dar, essa recomendação, a melhor forma de você viver as tuas fases é queimando os barcos. Você pode estar se perguntando, o que significa queimar os barcos, né? Queimar os barcos parece uma coisa tão, né, assim, talvez até assustadora. Na verdade, isso é o que nos ajuda a encerrar, a fechar a porta, apagar a luz, virar a chave de uma fase e ir para a próxima seguinte. Como que isso funciona mentalmente? Funciona quando exatamente você esgota aquela fase anterior. Talvez você tá de repente mudando de trabalho, mudando de emprego, de empresa,
ou está empreendendo, e você fica visitando o passado, lembrando de como as coisas eram num determinado tempo da sua vida. É claro que nós podemos usar as nossas lembranças, as nossas experiências, para nos dar um discernimento, um conhecimento sobre determinadas decisões. Porém, é muito prejudicial você habitar no passado, estando numa fase diferente daquela que você está mentalmente morando lá, habitando lá. E como é que fica o seu presente? Como é que fica a fase atual? Então, sempre períodos de mudança são muito desafiadores para qualquer pessoa. Seja que tipo de mudança for, né? Se você é solteiro, tá casando, então tem a mudança da vida de casado. Se você não tinha filho, agora você é mãe, você é pai, você está se adaptando à mudança da chegada de uma criança. Se você muda de trabalho, se você, enfim, tem tantas coisas que a gente pode colocar nesse meio. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer para te ajudar a queimar os barcos é exatamente o seguinte. Anota, pega papel e caneta, anota. Primeira coisa é, seja grato pela fase anterior que você viveu, sim, pelos aprendizados que você teve e traga isso para a fase presente. Não tem como realmente a gente desconectar totalmente, porém tem como você virar essa chave, viver um novo ciclo da tua vida, trazendo com você essa gratidão por tudo que você viveu e por tudo que você aprendeu naquela fase anterior. Lembra que ciclos e mudanças fazem parte da experiência humana? Então, esse pensamento de ter gratidão pelo que você viveu e pelo que você aprendeu na fase anterior te traz um sentimento assim de que você passou, aquilo passou, mas você extraiu em essência o que há de melhor daquelas experiências daquela fase anterior, daquela fase do passado. Então leva sim com você esse sentimento de gratidão e os aprendizados. Tudo que aquilo que você viveu lá atrás te habilita, te ajuda para viver o que você precisa viver hoje. Então isso é uma forma muito saudável de você encarar, né, esse novo momento. Vamos supor que você mudou de casa, você mudou de país, né? Enfim, muitas vezes é difícil mudanças de uma magnitude maior, mas pega bem isso, né? Seja grato por tudo que você viveu numa fase anterior, mas siga em frente. Use isso a teu favor e não como contra você, como se fosse um saudosismo que vai te fazer adoecer e achar que a tua vida era boa só lá atrás. Ela pode sim ser melhor nessa fase que você está vivendo agora, nesse novo momento. A segunda coisa, como eu disse também, é queimar os barcos. Você sabe, ter aquele sentimento assim, fecha a porta, tranca a porta e apaga a luz e vai. Quando eu falo queimar os barcos, significa que você encerrou tudo que tinha que encerrar, encerra no teu coração aquele ciclo também, porque se você ainda deixa vínculos, coisas que te vinculam emocionalmente àquela fase anterior, aquilo ainda vai te fazer olhar para trás. E quando você olha para trás, você está deixando de enxergar as possibilidades, o que está diante de você. E isso, o olhar para trás com frequência, no sentido saudosista, em excesso, pode te enfraquecer, sim. Pode te fazer andar olhando para trás. Como que pode dar certo? Caminhar olhando para trás. Então, essa história de queimar os barcos tem muito a ver com uma história que eu ouvi uma vez, que fala de como se fosse um exército que estava indo enfrentar um exército inimigo e eles tinham que vencer. Eles não podiam fugir daquilo. Eles precisavam enfrentar aquele exército e vencer. E eles chegaram até a terra que eles iriam lutar de barco. Então, aquele barco, se ele ficasse ancorado ali no cais, continuaria sendo um refúgio para não lutar. Pensamentos do tipo, narrativas internas do tipo,
Se a gente ficar com medo, é só a gente pegar o barco e voltar para nossa terra. E não enfrentar o que precisar ser enfrentado, a nova fase, o novo desafio, seja o que for que você consiga adequar ao teu momento. Só que aí o capitão daquele exército falou: nós vamos enfrentar o nosso inimigo e nós vamos queimar os barcos, para que a gente não caia na tentação de fugir, de retroceder, de nos acovardar diante disso que a gente precisa fazer agora. Então eles foram lá, naquele momento de extrema convicção, e queimaram os barcos, para não voltarem atrás na decisão que haviam tomado de enfrentar e vencer aquele exército inimigo que estava ameaçando eles. E eles venceram. Mas eles precisaram queimar o barco. Por quê? Porque a única opção era vencer. Não havia opção de fugir. Não havia plano B. Só havia o plano A, que era vencer. Com essa história, você entende bem o que é fechar um ciclo queimando os barcos? É no sentido dessa história. Quando você vai para uma próxima fase, para uma mudança na tua vida, seja grato pelo que passou, faz parte da tua história, honra a sua história, mas queime os barcos, porque assim você vai se sentir habilitada a seguir em frente e a ter como única opção vencer e enfrentar e fazer o que você precisar ser feito para ser feliz, para viver bem aquela próxima fase, para aprender, para abrir a mente para o aprendizado também, que tudo que está se colocando novo diante de você, que você pode abraçar e vincular como uma nova experiência de vida, como uma nova aventura, um novo desafio. Isso pode ser muito empolgante. Isso, as mudanças, elas trazem consigo esse sentimento de que a vida está fluindo, de que a vida está acontecendo. Como um rio, né, que a água ela vai se movimentando no curso daquele rio, aquela água está ali tendo um fluxo, tendo um movimento, significa que ela está fluindo. Então, flua você também pela tua própria vida, flua pelas tuas próprias experiências. Quanto mais você fica apegado ao passado, no sentido do saudosismo, de não viver o presente e não no sentido de ter a gratidão que eu falei agora há pouco, isso te impede de fluir. Isso te impede de viver o que está diante de você. E assim você vai transitando de um ciclo de vida para outro de uma forma muito leve. Então, por exemplo, quando você muda de idade, né? Às vezes você mudou dos 20 para os 30, né? Dos 30 para o 40, do 40 para os 50, 50 para os 60 e aí vai. Você vai entendendo que é um processo natural da vida e vai sendo grato porque você tem vida, né? Então, tudo depende da percepção que você atribui para aquele novo momento, para aquela nova fase ou para aquela mudança que você está precisando viver. E assim, uma outra recomendação para que você encontre nessa nova fase da tua vida, encerre os ciclos com maturidade, é se abrir para novos aprendizados, que era o que eu já estava falando agora há pouco. Entenda que a vida ela sempre vai te trazer aprendizados, boas surpresas, boas possibilidades. E ter uma visão desse tipo te traz uma empolgação, uma alegria de que você está andando, que você está passando de nível. Imagina um videogame, né? Quando você vai para uma fase, quando você pula de fase, vai para uma fase superior, talvez o nível de dificuldade aumente sim. Mas para você passar para a próxima fase, você precisa aprender o que aquele nível novo vai exigir de você. Porque aquele nível anterior você já venceu, você já aprendeu, você sabe como passar por aquilo. Então imagina que cada fase são novas habilidades que você vai acumulando, novos aprendizados e isso vai fazendo a sua vida pulsar e se movimentar.
sem lamentar pelo que passou e abrindo seu coração para o novo que está vindo. E uma outra coisa muito importante, não menos importante, eu acho que é o mais importante de tudo, é você entender que se você é uma pessoa que tem fé, é você entender que Deus nunca te abandona, seja qual for a fase que você está passando. Que você entenda que há um Pai que cuida de você, um Espírito Santo que te orienta e um amigo muito próximo que é Jesus Cristo, que passou pela terra e deixou uma série de ensinamentos maravilhosos para você viver a tua vida num padrão de simplicidade e ao mesmo tempo poderoso. E isso te habilita sim até autoridade e intrepidez para viver a tua fase nova de peito aberto, perguntando assim: o que essa fase nova tem para mim? Tem para que eu possa aprender, para que eu possa evoluir. Então isso vai te trazendo essa alegria, esse contentamento e mais ainda, uma força divina para te ajudar a viver essa nova fase na maior plenitude que o teu ser for capaz de viver. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado você a encerrar ciclos com sabedoria. Coloque em prática e deixa aqui nos comentários o que foi mais interessante nesse vídeo para você, que eu vou adorar ler e te responder. Um beijo, até o próximo vídeo aqui do canal Descubra Seu Poder. Se essa mensagem fez sentido para ti, não se esqueça de curtir, compartilhar com muitas outras pessoas que você conhece que estão enfrentando mudanças de fases, mudanças de ciclos, e se inscrever aqui no canal para que você possa ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Tchau!